Pessoal, agora eu vou falar da NR15 bem geralzona. Eu vou apresentar ela para vocês, tá? A cara dela, para mostrar para vocês quem é ela, tá? Eu acho que esse vídeo vai ser mais curto do que a NH horas. A NR15, ela constitui, vamos pegar aqui a meu dicionário, né? Praticamente ele dicionário. A gente vai entrar aqui na NR15 e nós vamos observar aqui esse vídeo é bem caseiro, né? NR15 é atividades e operações insalubres, né? Se você for olhar a NR15, ela é curta, ela não é grande não. A NR, por si só, né? A gente tem aqui a NR, né? Ela fala que alguns parâmetros de limite de tolerância, bem simples, tá? Depois ela fala aqui de alguns conceitos, alguns riscos, tá bom? Depois ela vem aqui limite de tolerância para ruído contínuo intermitente. Ela no anexo 1. No anexo 1 aqui, ruído contínuo ou intermitente. É o que ela fala aqui na tabela de exposição, né? Diária, permissível por conta da rotina de trabalho. Depois a gente tem aqui os conceitos técnicos, certo? A ANR, o anexo 2, é limite de tolerância para ruídos de impacto. Se você for olhar aqui, ó, o anexo 2, ruído de impacto. O 1 é ruído intermitente, contínuo, e a 2 é ruído de impacto. A ANR, o anexo 3, é limite de tolerância para exposição ao calor. Só que eu não falo como que eu vou fazer a aplicação, não. Ele só mostra aqui o limite de tolerância, né? E ele mostra só o que é o IBTG, cálculo, tá vendo? Os cálculos, como que a gente vai fazer, tá vendo? O cálculo 1, o cálculo IBTG aqui, exposição sem o ITBS, né? Exposição com externos e internos, né? Ambientes externos e internos. Aí ele só mostra mesmo fazendo os cálculos aqui, né? E ele fala, ele só mostra os cálculos e limite de tolerância, né? Por exemplo, limite de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente, em período de descanso no próprio local de prestação de serviço. Ele põe aqui um cálculo no quadro 1. Vou mostrar para vocês aqui, quadro 1. Ele explica aqui alguns conceitos aqui. Trabalho em atividade leve, trabalho em atividade moderada e pesada com relação a o IBUTG, né? Com relação ao IBUTG, que a gente vai fazer os cálculos da próxima HO, que é a HO2, tá? A gente já passou para H1, já terminamos o H1, e agora a gente vai passar para o H2, que é já a interpretação de alguns dados, interpretação de algumas condições já específicas, tá bom? Mas isso eu vou dar mesmo para vocês, mas só para vocês entenderem, né? Porque na verdade, para trabalhar com isso, vocês vão ter que fazer um outro curso, porque 30 horas não dá, né? Só mesmo para vocês começarem a enxergar mesmo o que seria HO, né? Que é o curso de vocês que eu estou dando aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, no quadro, ó, dá para vocês enxergarem? Esse aqui é um quadro 1, aí depois tem as determinações de tipo de atividade moderada, leve e pesada. Depois, os limites de tolerância para exposição ao calor em regime de trabalho intermitente, em período de descanso e local
de descanso, né? A gente tem aqui a relação num quadro aqui, lá. Vamos abaixar aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Mas é principiante, que é condição difícil. Olha só, os valores de BTUG com relação à caloria do serviço aí, vai variar entre médio, pesado e leve, tá vendo? Esse aqui é um médio pesado, daqueles cálculos de BTUG que a gente falou na outra aula. O IBTUG aqui, ó, máximo seria 25 IBTUG em 500 kcal por hora, certo? Uma situação em de serviço de alto, pesado, né? De alta esforço físico, eu tenho que ter o IBTUG no máximo de 25 IBTUG naqueles cálculos lá que é feito por esse um aparelho que tira nessas medidas e a gente faz o cálculo, certo? Aí ele faz também a relação ele também calcula aqui, ó. Também calcula que o M, a taxa de metabolismo média ponderada da hora, né? A taxa de metabolismo aqui, né? Taxa de metabolismo, soma de tempos, taxa de metabolismo, soma de tempos, né? BTUG. Relação também ao período de trabalho, certo? Taxa de metabolismo com tipo de atividade, né? Aqui nós temos aqui tipo de atividade, por exemplo. A gente tinha acho que eu postei na live um tipo de atividade, né? Leve, média e pesada, né? Um tipo de leve seria sentado, movimentos moderados com braços e troncos. Então, eu gastaria aí 120 quilocalorias por hora, certo? Se eu tivesse num serviço pesado, trabalho intermitente de levantar, empurrar e arrastar pesos, né? Seria pesos, remoções como pá. Seria que 440, como está dizendo aqui na tabela, 440 quilocaloria por hora. Então, se você jogasse aqui, a gente saberia o máximo de BTUG que a gente consegue ter referência e servir, certo? Isso aqui é tudo referencial, tá, gente? A gente vai captar isso aí, pegar medidas lá no local de trabalho para a gente referenciar e conceitualizar nossas medições, entendeu? Então, aqui no anexo 4, já estamos falando aqui, ó, foi revogado. O anexo 5 é limite de tolerância para radiações ionizantes. Se vocês não conseguem enxergar aí, ó, o anexo 5 é para ionizantes, né? Ele não fala muita coisa aqui, praticamente. Parágrafo com redação, descrito aqui, tá, gente? Parágrafo com redação dada pela portaria número 4, de 11 de 4 de 1994, sobre o assunto consultar a resolução CNEN número 10-88 da norma CNEN-N 3.02, serviço de radioproteção, e 09-88 da norma CNEN NE 3.03, certificação de qualidade do supervisor de radioproteção. E ambas no DOU no dia 1º de hoje de 1988. É o que está dizendo aqui. Ionizantes, ó, para quem vai fazer medições ionizantes, né? Porque com certeza ele pediu para fazer referência aqui a normativa CNEN número 10-88, tá?
O anexo 6 é condições hiperbólicas, né? Trabalho sob condições hiperbólicas. Câmara de trabalho, câmara de compensação, campanulas, exclusões de pessoal, exclusa de pessoal, encarregado de ar comprimido, médico qualificado. Se eu for me dedicar, eu não consigo enxergar direito. Médico qualificado. Ai, ai. Operador de inclusa ou de campanula, período de trabalho, pressão de trabalho, túnel pressurizado, tubulão de ar comprimido. Ele fala as condições de trabalho desse tipo de trabalho, tá? Você referenciar. Ele está constante aqui, ó, contaminante, né? Ele fala aqui, vamos ver aqui, no anexo, estão falando tudo no anexo 6, né? Contaminante aqui nas questões hiperbáricas, né? Hiperbáricas. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, óleo de material particulado, metano e oxigênio. São gases usados aí nesses equipamentos aí de industriais, né? Limite de tolerância aqui também, deixa eu estar dizendo, ó, limite de tolerância aqui. Esse que seria tipo meio que um teto, e esse que seria média, né? Menores do que, ó, monóxido de carbono até 20 parte MM, parte ppm, né? Parte por milhão. Dióxido de carbono até 2.500 partes por milhão. Óleo ou material particulado, né? 3 mg por metro cúbico, PT menor que 2 quilos, né? Por quilos F por centímetros quadrados ou 50 mg por metro cúbico, PT maior do que 2 kg de força sobre centímetros quadrados. Metano, 10% do limite inferior à explosividade. E oxigênio maior que 20%. Então, são condições mínimas de serviço. Se eles tiverem condições mínimas aqui no quadro da NR, está tudo certo. Se não, tem que fazer adequações, né? Aqui nós temos quadro de modelo de placa de identificação para trabalho em ar comprimido, né? Que é a condição entre contaminação pelo ar, né? E asfixiação, asfixiação, né? Ai, gente. Falta de ar, né, gente? Ai, né? As horas já tenho trabalhado tanto, nem lembrar meu nome. Aqui, terminando aqui, nós temos também um quadro, a folha de registro de trabalho sobre ar comprimido. Nós temos também tabela de descompressão, né? Que é a relação aí de período de trabalho, estágio de descompressão e tempo total de descompressão, né? Que é isso? Né? A velocidade de descompressão entre os estágios não deverá exceder tantos minutos, né? Concluir o tempo de descompressão entre estágios, né? Somente casos excepcionais, não podemos ultrapassar 12 horas. Né? Tabela de descompressão. Em relação aqui, ó, pressão de trabalho, acho que vocês conseguem ver. Pressão de trabalho, olha lá, pressão de trabalho, que essa é a tabela que eu estou falando. Pressão de trabalho, estágio de descompressão e tempo total de descompressão. Isso é para quem
faz manutenção e operação aí em trabalhos de pressão aí fora do comum, né? Pode ser mergulhadores, por exemplo, aqui, ó. Outro exemplo aqui de, de tabela de descompressão, tá? Tabela de descompressão, outro modelo, especial mesmo que eu estou mostrando para vocês, tá? Outro modelo de tabela de descompressão, outro modelo que só tabela de descompressão. Outra tabela, que é de várias situações, né? Tabela de descompressão. Tá. Nós vamos para a nova, aqui, ó. Trabalhos submersos, né? Algumas aqui indicações aqui, algumas condições mostrando o que seria o que é mergulhador, mar aberto, equipamentos, né? Tipo uma ilustração, uma explicação do que seria emergência, empregador, equipamentos, vida longa, linha de vida, mar aberto, médico hiperbárico, né, mergulhador, certo? Aí entrando aqui, passando aqui, o que é supervisor, né? NE15, ela é grandes anexos, né? Câmeras, tabelas de testes, né? Câmeras, acho que vocês conseguem ver aqui, ó, outra condição aqui de testes, ó. Equipamentos, né? Equipamentos de testes, câmeras hiperbáricas, reservatório de gases não submersos, reservatório de gases submersos, equipamentos com pressão de trabalho superior a 5 mbar. Bar é uma medida de unidade, né, de pressão, bar. Condição, eu estou abrindo mais aqui, eu estou vendo mais. O vídeo vai ficar um pouco chato, mas é só mesmo para mostrar para vocês o que é o anexo aqui, ó. Esse outro anexo aqui é um AA, porque é padrões psicofísicos para a seleção de candidatos em atividade de mercúrio, a NE15 cita, né, exame médico, exames complementares, né, padrões de descompensação do ar, tabela de descompensação do ar. Você tem trabalho submerso em pressões aí acima do normal, né? Eles estão falando aqui, mas vocês conseguem acompanhar esse vídeo 2 aqui que eu estou gravando aqui no inicial. Vamos ver aqui, vamos que vamos, né? Condição, continuando, superfícies, tabelas. Eu mostro para vocês entenderem, passando bem rápido aqui, só mesmo. Diagnóstico de doenças descompressivas, né? E bólicas gasosas. Para quem trabalha com pressão aí, condição hiperbárica, né? Aí nós temos o tratamento de doenças, né, descompressivas e tratamento de embolia gasosa. Recorrência durante o tratamento, recorrência após o tratamento, relação das tabelas de tratamento, tabela e utilização. Aí, que tabelas, né? Tratamento de oxigênio para doenças descompressivas, né? Por dor somente. Nós temos aqui profundidade em metros, tempos de minutos, quantas pessoas têm que ficar em relação ao metro, né? Mistura respiratória, né? De ar, oxigênio, ar. E tempo total decorrido em horas e minutos.
né? Aqui é a relação de tabela, né, de velocidade de descida e velocidade de subida. Para fazer a compensação de pressão, que o colaborador ele não pode subir de uma vez, né? Ele vai descer, descer, descer para fazer a compensação da pressão e fazer igual, estar igual em questão de pressão no corpo interno, né? Aí depois, quando ele vai começar a subir, ele também tem que subir, ele tem um tempo para subir. Ele não pode subir de uma vez, não, por causa da pressão também, que ele pode sofrer caso ele não obedecer todas essas diretrizes aqui da LR, tá? Tratamento com oxigênio, doenças compressivas e sintomas sérios, né? Embolia, né? Com tratamento com ar, né? E oxigênio, embolia gasosa, tratamento com ar. Tudo isso aqui já foi estar falando sobre. Tá vendo tanto que é bem complexo? A NR5, anexo 7, radiações não ionizantes. Tá vendo? Tem que pequenininho aqui. Anexo 8, vibrações. O anexo 8 é só isso aqui. E nós temos duas HNOs referentes, uma de corpo todo e a outra de braço e mãos. Quer dizer, se eu for pegar só essa NH aqui, é só essa NR, eu com certeza, se eu for fazer um trabalho relativo a vibrações, eu vou ter que consultar as NHOs, entende? Que uma complementa a outra, tá? Vibrações, anexo 5, aqui ó, 15, anexo 9, frio, né? Com relação a calor, fazendo contrapeso. E a NR15, anexo 10, umidade, certo? E anexo NR15, anexo 11, agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Nós temos aqui fator de desvios, nós temos que, isso aqui com relação ao fator químico, né? A gente vai tratar sobre valor teto também, que fala sobre valor teto, valor limite de tolerância. Aí nós temos os quadros aqui, que é de importância na área química, tá? De produtos químicos. Tabela de tolerância, né? Quadro 1. Nós temos agentes químicos aqui, ó, nessa tabela. Vou só dar um exemplo aqui, copiando e falando, tá? Acetaldeído, acetona, ácidos, são vários tipos de ácidos. Embaixo, agentes químicos, né? Ácidos fluorídricos, fórmicos, ácidos metanoicos, álcool isoamílico, álcools, né? Etílico, álcool furfurílico, álcool metílico, aldeído acético, aldeído fórmico. Nós tudo na tabela referente a valor de teto, a valor de absorção pela pele, a valor de teto, a valor de absorção, e a referência aqui, ppm e mg por metro cúbico. Aí o grau, e do lado aqui consta o grau de insalubridade. Ele pode ser considerado no caso de sua caracterização, médio, máximo ou não existe, tá vendo? Aqui, um acetaldeído, né? Ele não tem absorção pela pele, nem valor teto. Ele tem por 48 horas semanais, ele tem que ter no máximo 78 ppm, 140 mg por metro cúbico, e ele tem um grau de insalubridade máximo. Tá aqui na tabela, não precisa inventar nada. É só você consultar. Na outra tabela também está limite de tolerância aqui para outros agentes químicos, né? Como amônia, brometo, brômio, butano, né? Butanol. Nós temos aqui um exemplo aqui, ó.
Ani, ani, anilina. Anilina, ele não tem valor teto, ele tem valor de absorção por pele, né? Ele tem 4% que ppm, né? E ele tem 15 mg por metro cúbico. E ele tem também grau máximo de insalubridade, grau máximo 40%, e grau médio de 20%, tá? 20% do salário. Agora aqui, continuando, gente, embaixo aqui, valor de agente químico também, outros também, ó. Butano, chumbo, cianogênio, né? Aí a gente vai fazer toda uma coleta de dados, né? Onde a gente está trabalhando e comparar com o limite de tolerância aqui já dito na NR, né? Cloro, por exemplo, aqui, ó. Quem trabalha com cloro, né? Aqui, ó, vamos ver uma aqui que pega a pele, né? Não tem valor nenhum. Ah, tem valor teto. Tem valor teto para cloreto de vinila. Cloreto de vinila não tem absorção por pele, mas ele tem que ter no máximo 158 ppm. Ele também, um grau de intolerância também é 560 mg por metro cúbico e ele tem também um valor máximo de salubridade. Nós temos também outros exemplos aqui, nessa outra aqui, dilamina, diclorobenzeno, dicloro, dietil, dissocianato de tolueno, limite de tolerância de cal, estéreo, etano, éter. Ele está fazendo aqui, acho que como se fosse, pelo que eu estou entendendo aqui, como se fosse por ordem alfabética. Éter, eutino, fenol, freon. Depois vem os gases, hielo, isopropina, isopropilamina, isoprópio, mercúrio. Depois vem a gente tem aqui nitrato, neônio, monóxido de carbono, metilanina, nitropropano, óxido de etileno. Nós temos aqui ozono, propileno, sulfato, sulfóide, tetacloredo, tolueno, disossoniato, tricloroteano, tricloreetano. Nome difícil, gente. Então, esses aqui são tabelas, né? Todas aquelas tabelas que eu tenho falado. E anexo de limite de tolerância à poeira. Citados aqui também. Modelo de cadastro de utilização de asbesto. Anexo para isso também. Sílica livre cristalizada. Também tem um cálculo, nós vamos fazer esse cálculo aqui. Anexo 15, NR15, anexo 13, né? Agentes químicos. Aí estamos falando aqui sobre grau mínimo, grau médio, com relação a cada composto químico, né? Nós temos o composto químico arsênico, né?
insalubridade grau máximo, grau médio, grau mínimo, carvão, insalubridade máxima, médio, mínimo, chumbo, grau máximo, médio, mínimo, cromo, máximo, médio e mínimo, fósforo, grau máximo, médio e mínimo, né? Os hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, mercúrio, silicatos, né? E nós temos também outros anexos aqui com relação a esses que a gente tinha citado. Tem, então, salubridade de grau médio, grau mínimo. E nós temos aqui, para finalizar, os agentes biológicos com relação a grau médio e grau máximo, né? As insalubridades aqui com relação aos níveis aqui de ruído, níveis de exposição de calor, condições hiperbáricas, tudo isso dentro das condições aqui de agentes biológicos, tá? Frio, vibração, umidade, agentes químicos, poeiras. Aqui, ó. Atividade e operação que expõe o trabalhador, né? Agentes químicos, poeiras, atividades, agentes biológicos. Ah, não. Essa tabela aqui é só mesmo um resumo. Né? Só um mesmo resumo, falando sobre atividades de nível de ruído, exposição, níveis de radiação, né? Trabalho sob condições hiperbáricas, soluções não ionizantes e ionizantes, insalubres, considerações insalubres, concentrações químicas, poeiras de minerais, atividades e operações envolvendo agentes químicos, considerados insalubres em decorrência de inspeções realizadas em locais de trabalho, e agentes biológicos. É isso aqui. Atividades e operações perigosas, NR16, a gente não vai falar. Só isso mesmo. Então, vocês viram o tanto que é pequenininho? O tanto que é pequenininho a nossa NR15. E nisso, a NR15 é um pedaço da NH, da HO, né? A nossa bateria. Certo? Então, desde já agradeço. Até a próxima aula.